O maior sofrimento do autismo quase ninguém vê, mas hoje eu vou te contar qual é. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje nós vamos falar sobre o lado invisível do autismo que ninguém fala. Pessoal, quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de trazer alguns pontos e ir desenvolvendo com vocês. Eu venho dessa cultura de professores em casa, a minha mãe é professora, a minha irmã é professora, eu nasci nesse lar, então eu tento sempre trazer dessa forma mais didática para vocês. E nós separamos aqui 4 pontos que eu vou desenvolver e passar o que, como a gente já falou aqui, o lado invisível do autismo que ninguém fala. O primeiro é, o autismo nem sempre é visível. Gente, o autismo não tem cara. E isso eu vivo todos os dias. Tem um vídeo aqui no canal do Júnior falando isso para vocês. Que como ele sofre com esse julgamento. Das pessoas olharem para ele e falar, nossa, mas você não parece ser autista. Gente, o autismo não tem cara. Ah, vocês podem falar, mas o fulano de tal, ele tem uma aparência assim. Gente, não é do autismo, pode ser de outra comorbidade, pode ser de outras coisas. Então, o autismo não tem uma cara, não tem uma característica física. Então, por favor, não cometam mais esses erros. E assim, eu tenho falado muito nisso e eu vou continuar falando porque isso afeta os meus filhos e afeta a mim. Porque eu já tive julgamentos. Então, quando você tenha mais empatia, eu já falei, eu vou repetir. Quando falar assim, ele não tem cara, ele não parece, exatamente não tem uma característica. Então, eles sofrem já com tudo isso, e ainda mais com esse julgamento. Não é visível o autismo. Você pode ver uma criança tendo um descontrole emocional, você pode ver uma criança com uma seletividade, você pode ver, mas cada um tem uma característica e não existe uma afeição. Eu tenho 2 autistas em casa e ambos são diferentes um do outro. Então, assim, o autismo, vou repetir, não tem cara. Então, não julgue mais, porque isso pode ser, mas é uma fala sem maldade, sim, mas dói. Machuca. Volta aqui no vídeo que tem do Júnior falando isso para vocês entenderem. Eu como mãe estou falando, mas ele como uma criança, ele fala que o que dói mais nele é exatamente isso, tá? E isso é algo invisível. Porque você sabe que isso machuca? Quando você fala, mas ele não tem cara, por que é invisível? Porque você pode estar achando que você está fazendo um elogio, mas não. Não é um elogio falar que a criança ou adulto não tem cara de autista. Isso soa mais como um julgamento. Isso soa mais como você está desconfiando do diagnóstico dele, tá? Eu sei que muitos fazem sem maldade ou sem entender, mas eu tô aqui trazendo para vocês e pedindo, trazendo esse apelo. Não cometa mais esse erro, tá? Que você traz mais dor aonde já tem de montão. O segundo ponto é lutas internas, ansiedade, confusão social e esforço constante. Quando você vê, se pergunte por que existem filas preferenciais para o autista. De repente você pode se deparar com os meus filhos numa fila preferencial. A Mariana e o Júnior andam, eles não têm nenhuma deficiência na perna, eles não têm nenhuma deficiência motora, eles andam perfeitamente, eles correm, eles fazem, eles conseguem fazer tudo. Mas a ansiedade de estar numa fila, isso corrói eles. Não é uma ansiedadezinha de não conseguir ficar, não, corrói. Para e analisa. Se uma criança está ali, ou se você vê ele paradinho, você imagina quanto que a mãe está trabalhando. Eu fico com os meus filhos na fila e eu vou trabalhando e perguntando, filho, tá tudo bem? Olha, e vou avisando, olha, já vai, olha, demorou um pouquinho, olha, é isso. A mãe, vai ali trabalhando. Porque você ter fila preferencial
não resolve só os seus problemas não, porque muitas das vezes fila preferencial é grande, demora e tem uma opção de coisa e você tá ali naquela fila, então você tem que ir trabalhando. Ou acontece alguma coisa imprevista, acontece. Você pode estar no caixa do supermercado e parou, travou, não tem o código e eu vou explicar para o meu filho. Então assim, essa ansiedade tem que ser trabalhada, tem que ser ali. Então é algo invisível porque você não vê o que a mãe, o que o pai, o cuidador está fazendo com aquela criança. Você só vê ele na fila preferencial. E se duvidar, ainda julga. Já está na fila, vai reclamar para quê? Então, vamos ter atenção. E o outro, a confusão social e também o esforço constante. Gente, a gente tem esforços constantes. Para você ter uma rotina, para você ter uma vida sociável, para você ter algo produtivo, para que seu filho venha evoluir, para que seu filho aprenda, é um esforço constante. Não adianta. E cada dia temos um desafio. Cada dia aparece uma coisa nova. Cada dia a gente está falando de criança. Você é adulto também. Você está no seu trabalho e de repente você tem que mudar. Você está na sua casa, tem que mudar. Você está doente. Gente, são coisas mínimas. Um resfriado que para você, ai, meu corpo está doendo, eu não estou bem. Beleza, mas para um autista isso, assim, acaba. Porque eles são ligados à rotina. E aí você imagina, o que eu sempre tento trazer, a mãe está lidando com a criança doente, com febre, com isso, com aquilo, e ainda tem que tentar regular ele, porque saiu algo do controle. Então, assim, esse esforço constante ninguém vê, é invisível. E vim falar aqui para você trazer a consciência é importante, para que vocês enxerguem que o autismo não é só aquilo que você vê, que você escuta. Não, existem lutas, batalhas diárias que a gente enfrenta e que não são fáceis, tá? O outro é dificuldades que parecem simples por fora, como eu acabei de falar sobre uma fila, uma dificuldade, você vê uma criança, né, de repente tendo descontrole emocional e a mãe controlando, você pode olhar assim, para essa mãe é fácil. Ele se autorregulou fácil. Não, você não sabe o quanto foi trabalhado para que chegasse aquele momento. Mas para o seu filho, seu filho está no 6º ano, nossa, ele está desenvolvendo, não é fácil. Não, não é fácil não. Vocês não sabem o quanto eu me desdobro em casa para dar conta do meu trabalho, para dar conta da Mariana, para dar conta do Júnior, o quanto eu não faço. Eu tenho ajuda e eu peço ajuda. Eu peço socorro, porque para eu sentar ali e eu ajudar o meu filho a estudar numa prova, alguém está com a Mariana. Se eu não sei aquela matéria, minha mãe vai me ajudar, porque ela está ali me ajudando e eu estou com a Mariana. Então, assim, são esforços todos os dias. E o que vocês acham simples não é. Gente, eu não estou aqui para falar que o autismo é isso, que, meu Deus do céu, eu estou botando como o autismo a pior coisa. Não, eu estou trazendo a realidade. É porque muitos romantizam. E eu não estou aqui para romantizar o autismo. Não. Eu jamais, vocês nunca vão me ouvir falar isso. Eu enxergo sim com leveza, mas a realidade existe. Eu não enxergo isso como um empecilho para eu seguir, mas a realidade existe. Só eu sei, só quem está na minha casa sabe o como é difícil você ter 2 crianças autistas e você ter que lidar, o esforço diário que nós temos, o autocontrole que nós temos, porque a gente também é ser humano. Eu sofro todos os dias. Você tem uma criança desafiadora de falar na sua cara, não vou fazer. E aí você tem que respirar, voltar ao seu autocontrole. Só que, gente, o mundo ao redor não para. O mundo ao redor não para. Beleza, eu posso não trabalhar. Não vou trabalhar fora, vou trabalhar só dentro da minha casa. Gente, o trabalho de dentro de casa é mais pesado do que o de fora. Você controlar uma casa, por isso que muitas mulheres hoje em dia falam, eu sou CEO do lar, porque exatamente. E o peso de uma mãe que trabalha fora, uma dona de casa que trabalha fora, ainda é dobrado, porque ela pode ser CEO de uma empresa e CEO do lar. Porque o que acontece na sua casa, você tem que ter. Você pode ter funcionários, você pode ter quantos funcionários você tiver para te ajudar, mas quem dá o comando na sua casa é você. Então, assim, são desafios que eu estou trazendo para vocês que a gente passa todos os dias.
e que não impedem que eu não vou passar com outros. Então, assim, não é simples, não é fácil. Só que a gente vir aqui a falar, sabe o que vai acontecer? Vocês vão começar a falar, mas ela tá chorando as mágoas, tá se vitimizando. Não, tô trazendo a realidade, que ninguém vê, mas existe. E o último é o contraste entre aparência e realidade, né? Um assunto aqui ele está ligado ao outro. Vocês podem olhar, vou trazer aqui dos meus filhos. Como num outro vídeo aqui, a Jana, uma amiga querida, ela falou, Fran, quem vê a Mariana na igreja com aqueles laços, aquele cabelo lindo, igual uma bonequinha, não imagina o que você passa em casa. Sim, eu saio com os meus filhos, ali 2 bonequinhos, um príncipe e uma princesa, lindos, maravilhosos, mas só eu e quem está comigo dentro de casa sabe o que a gente passou para que fosse. A Mariana vai linda todos os dias com cabelo, cada dia um penteado diferente. A vovó, quando tá aqui, quando dorme aqui em casa, a Mariana vai com um penteado, à noite se faz um penteado para que no dia seguinte ela esteja arrumada. O Júnior, ele vai lindo. Só que é aqui, ó, aparências versus realidade. Então você pode olhar para eles e pensar assim, para ela é fácil. Não é não. Porque a realidade que eu passo para que eles estejam assim, não é fácil. É a Mariana gritar não querendo arrumar o cabelo, mas tem que arrumar, porque como que a criança vai para a escola assim? É não querer botar um tênis do tal tipo por causa disso. Não quer botar a meia, quer só uma meia tal. Aí o Júnior tem que ter uma rotina, porque se eu tiro uma toalha desse jeito, eu boto uma toalha diferente, ele já não quer tomar banho, já se desregula e já chora e já começa a miar, que a gente fala que ele mia, que ele não chora. Então assim, é tudo. Se o pai fez um ovo para ele que não foi da maneira que ele quer, acabou, ele não toma café. Então, gente, essa é a realidade que a gente vive. Eu não vou vir aqui, vou nas redes sociais, no meu Instagram e ficar falando para vocês, olha, você está vendo? Isso. Deveria se falar mais? Sim, porque é julgado, nós somos julgados. Porque quando vocês veem a evolução da criança, vocês não sabem como que foi feito e o que a gente passou. Então, trazer esse lado invisível do autismo que ninguém fala é importante para que você possa entender. Então a gente fala muito de desenvolvimento, porque tem que ter terapia, mas como que é feito? O que a gente passa? Como que é o processo? Isso vocês não sabem, tá? Então trazer isso daqui é muito importante. Eu gostei muito, eu quis muito, eu aprovei e vim trazer para vocês o que eu vivo, porque isso daqui é essencial para que vocês comecem a entender o que uma família típica passa. Independente da condição financeira, independente do estado que ela está, independente da fase, independente do que seja, toda família típica passa. Você pode ter a maior condição financeira para pagar os melhores terapeutas. Você vai passar por isso que eu estou falando. Você pode não ter condição financeira e não conseguir pagar nenhum terapeuta. Você vai passar pelo que eu estou falando. Então, independente, isso são coisas, são pontos, é o que nós, como família típica, vivemos, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema, tentando trazer mais clareza possível para vocês, tá? Esse é o intuito do Visão de Mulher, é trazer a minha realidade, a minha vivência, o que eu tenho propriedade para falar, para trazer cada vez mais clareza, entendimento, aceitação e conscientização, tá? Esse é o nosso lema, esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, tá? Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque o Visão de Mulher tem que atingir cada vez mais famílias atípicas e famílias neurotípicas, tá bom? Espero que vocês possam nos ajudar e conto com a sua ajuda. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.